Então, o DMA contém vários registradores que podem ser lidos e escritos pela CPU. Então, a gente tem registrador de endereço de memória, registrador de contador de bytes, registradores de controle, para fazer a parte de entrada e saída, né, das portas ali que ele vai estar trabalhando, o tipo de transferência, se eu estou fazendo uma leitura, se está fazendo uma escrita, a unidade de transferência, eu estou mandando palavras ou bytes para eu saber se eu estou fazendo caracteres ou blocos. Então, tudo isso daí está dentro desse princípio, né, de ler e escrever pelos registradores do DMA. Além disso, o número de bytes que eu vou transferir, né, e a gente tem várias coisas. Sem DMA, a leitura de um bloco de dados em um disco vai trabalhar como? A controladora do disco lê o bloco, e aí a gente está falando bit a bit, a partir do endereço fornecido pela CPU. Os dados são armazenados no buffer da controladora do dispositivo. Essa controladora checa a consistência desses dados. Depois disso, ele vai controlar o dispositivo, gerando interrupção. Então, o SO lê. E aí a gente está falando de um looping, os dados do buffer da controladora do dispositivo e armazena no endereço de memória fornecido pela CPU. Então ele vai ter que ficar fazendo isso daí para ir lendo esses dados, né, esse bloco de dados do disco. Agora, quando a gente fala usando o DMA, então a gente vai fazer o quê? A CPU, né, então vai controlar, além do endereço a ser lido, a CPU fornece à controladora do DMA duas outras informações, que é o endereço na RAM, para onde vai transferir esses dados, e o número de bytes a ser transferidos. A controladora de DMA envia os dados para a controladora do dispositivo. Notem que agora a CPU já não está mais envolvida. A controladora do dispositivo lê o bloco de dados e armazena em seu buffer e vai verificar a consistência. O controlador do dispositivo copia os dados para a memória RAM no endereço especificado na DMA. Então seria um modo direto, né? Então ele vai copiar já direto para a gente. Depois disso, né, faz a confirmação da leitura, a controladora de DMA incrementa o endereço da memória na DMA e decrementa o contador da DMA com o número de bytes transferidos. Então ele vai tirando de lá e jogando para o outro lado que você precisa da memória. E ele vai ficar repetindo esses passos de 2 a 4, né, que pega de um lado, coloca na memória tal, até o contador da DMA chegar em 0. Assim que o contador chegar em 0, a controladora gera uma interrupção avisando a CPU. Por que ele gera essa interrupção? Falou, ó, já está as coisas na memória. Porque até agora, nesse momento, a CPU só falou, olha, eu preciso desses dados. E quem fez toda essa parte de transferência foi a controladora do DMA, né, e a controladora ali do dispositivo. Eles que estão gerenciando e colocando tudo na memória. Meu CPU está livre para eu poder trabalhar outras coisas. Quando o SO inicia o atendimento dessa interrupção, o bloco de dados já está na memória RAM. Então já está tranquilamente para eu poder trabalhar lá. Basicamente, visualmente, seria isso, né? CPU, né, programa o controlador de DMA. Então, notem que aqui a CPU, aqui a gente está falando do controlador de DMA, como eu disse, o endereço, contador e o controle. Esse carinha aqui, o DMA, solicita transferência para a memória. Então, aqui teria o controlador do disco, o disco está aqui em cima. Ele vai fazer o quê? Transfere para cá, tem um buffer, ele vai transferindo para cá toda essa parte e vai fazendo essa confirmação. Então, ó, transferi para cá, joguei para a memória principal, que é a memória RAM. Volto, né, e confirmo para o DNA, ó, já transferi esse pedaço. E ele vai fazendo toda essa parte aqui, ó, passa para o próximo, até que terminou tudo que eu tinha aqui para transferir, né, que o DMA já controlou, falou, olha, eu precisava de todas as informações da memória RAM, já estava no disco, saiu daqui, foi para a memória RAM, ele volta aqui, ó, já transferi, e ele volta e manda para a CPU. Isso daí está lembrando a gente bastante aquela ideia. Agora a gente começa a fazer a ligação de, lembra que eu falei lá no começo, ó, o processo entra na CPU, ele sai da CPU, beleza, a CPU que está controlando. Aí a gente viu que não tinha espaço em memória para todos os processos. O que foi feito? Memória virtual, paginação, pega a página, joga na swap. Chega na swap, ele falou, opa, agora precisa voltar porque deu uma falta de página, então preciso que ele volte para a memória RAM. Como que vai ser transferido? Olha uma dos jeitos, usando o DMA. Então, meu CPU está processando outros processos lá naquela fila de pronto. Então, meus processos da fila de pronto estão sendo rodados aqui. Aquele processo deu uma falta de página, ele pode chamar, o CPU chama a DMA e sai fazendo toda essa transferência.
Terminou de fazer a transferência, ele avisa a CPU e fala, olha, já transferi. Aí ele faz o quê? Coloca aquele cara que estava suspenso. Lembra que a gente viu o esqueminha de trap, que fazia aquela, né, até comentado na última aula, que fazia aquela armadilha para o sistema, para ele não perceber que teve a falta de página? É esse o esquema. Então, esse cara aqui é hardware, ele está fazendo essa transferência para a gente, né? É assim que ele vai fazer essa transferência para poder funcionar. Então, a DMA pode tratar múltiplas transferências simultâneas, porque possui vários conjuntos de registradores. E aí, decidir qual requisição deve ser atendida, ela usa o esquema de prioridades, ou então round robin, né, que é o circular, toda aquela parte lá pode ser usada. Por que DMA não escreve diretamente na RAM? Por que ela tem que ficar pedindo para a controladora fazer isso? Porque permite realizar consistência de dados antes de iniciar uma transferência. Então, os dados, né, no caso os bits, são transferidos do disco a uma taxa constante, independente da controladora estar pronta ou não. O acesso à memória depende de acesso ao barramento, que pode estar ocupado por outra tarefa, e aí vai ocupar a DMA. Com buffer, o barramento é usado apenas quando a DMA opera. Então você teria essa melhoria ali. Quando a gente fala de interrupções, então, que eu estava falando lá, porque gera uma interrupção, tal, que é a tal da interrupção de entrada e saída. São sinais de interrupção que são enviados através desse barramento pelos dispositivos ao processador. Após uma interrupção, o controlador de interrupções, então, vai decidir o que ele vai fazer. Então, ele envia para a CPU e ignora, muitas vezes no momento, porque o dispositivo gera sinais de interrupção até serem atendidos, é aquele caso da pessoa chata, né, que fica, ó, eu já acabei. Então, muitas vezes, ele tem que ignorar naquele momento para falar, ó, eu já sei, né, e o dispositivo fica gerando aquela interrupção até ser atendido. Então, ele pode gerar esse ponto. Mas como é que faz? Eu preciso de um controlador de interrupções, então. Ele está presente na placa-mãe. Ele que vai controlar para a gente isso daí. Então, possui vários manipuladores de interrupção e diferentes tipos de interrupções, que anteriormente chamados de IRQ. Isso daí aparecia muito para quem mexeu com hardware, né, computador mais antigo, já via que era isso daí, o tal da IRQ. Então, a gente tinha lá, né, o tal da IRQ, que era Interrupt Request. Então, ó, fez um pedido de interrupção. E aí a gente tinha manipuladores de interrupção, que gerenciavam essas interrupções realizadas por esses dispositivos de entrada e saída. Eles bloqueiam, né, drive até que o dispositivo termine aquela tarefa de fazer, para que aquele esquema da gente não ter problemas com a região crítica, tudo aquilo lá, então ele começa a fazer esse tipo de bloqueio. O que vai acontecer? Para eu tratar as interrupções, então eu gero um sinal de interrupção que é mostrado dentro de uma cadeia de clock, né, de instrução do processador. Se o sinal estiver ativo, salva o contexto e atende a interrupção. Lembra que a gente fazia aquela troca de contexto do processo, tal? Pode ser por causa da interrupção. Então, o que vai acontecer? A gente tem um ciclo de instrução com interrupção. Por exemplo, a CPU vai buscar, decodificar e executar. Então, ele vai verificar se existe a interrupção. Se não existe, busca a próxima instrução a ser trabalhada. E se existir interrupção pendente, né, que está precisando ser atendida, ele suspende a execução do programa, salva o contexto, atualiza o contador de programa, aponta para a rotina, né, que vai atender essas interrupções e executa a interrupção. Recarrega o contexto e continua o processo interrompido. Por isso que fazia aquela ideia que a gente faz lá, ó, entra ou sai do processador, que tinha aquelas interrupções, que a gente falava, mas pode ser uma entrada e saída? Pode, só que não necessariamente é uma entrada e saída. Pode ser por tempo, lembra que a gente tinha diversos algoritmos que falava de tempo, falava de outras coisas lá, e aqui a gente está vendo que é hardware que força nosso CPU, né, muitas vezes, liberar o processo. Então ele vai poder gerar isso daí. Basicamente, visualmente, é isso daqui. Então a CPU... Então, inicia o drive, né, vai iniciar uma entrada e saída. A CPU executa em execução, verifica a interrupção entre instruções. No caso, já foi iniciada a entrada e saída. A entrada e saída está pronta, né, ou saída completa, ou deu um erro, ele vai gerar um sinal de interrupção. Esse sinal vai ser mandado lá no barramento, a CPU recebe essa interrupção, transfere o controle para a rotina de tratamento de interrupção. A rotina
desse tratamento processa esses dados que precisam, retorna a interrupção, CPU retorna o processamento da tarefa que tinha sido interrompida e o ciclo volta novamente lá em cima, né? Então, esperando uma nova entrada e saída, algo assim. Com a interrupção, basicamente, o que ocorre seria isso. O HD, aqui no caso, finalizou a tarefa, ele gera uma interrupção, né? O controlador despacha, então aqui a gente tem um controlador de interrupção, ele manda essa interrupção para o processador e aí a CPU vai confirmar essa interrupção. Ele atende, faz tudo aquilo que eu falei e confirma essa interrupção. Quando a gente fala de interrupção, a gente tem essas IRQs, tem numerados, né? Então a gente tem de 0 a 15 números de IRQ. Por que isso? Porque lembra que eu falei lá atrás que ele tinha algumas portas, algumas coisas assim? Então, se a gente pegar aqui ó, o teclado, ele usa IRQ1. A gente tem placa de modem, hoje em dia nem se tem mais isso daí, mas para fazer comunicação com a internet, a gente tinha esse modem, ou uma placa de fax modem, placa de vídeo, porta serial, tá vendo? Cada uma, ó, aceleradora, placa de rede, né, placa multimídia, placa de vídeo, cada uma tinha uma interrupção aqui, ó. A gente tinha a IDE primária, né, onde eu ia colocar minha placa, poderia colocar uma placa de rede, um adaptador SCSI para ler disco. Então a gente tinha mouse, né, ó, mouse PS2, a gente tinha diversos dispositivos. Cada dispositivo, se você analisar essa tabela, estava ligado a uma porta, a uma IRQ. Então quando aparecia lá na IRQ1 alguma coisa, o que acontecia? O sistema sabia, é o teclado que está gritando algum problema que deu. Ah, se aparecesse na IRQ2, ó, podia ser modem, a placa de vídeo, uma porta serial, alguma coisa assim. Então, cada porta teria algo assim para ser trabalhado. Quando a gente fala isso daí, muita gente fala assim, ah, tá, Thiago, beleza, mas como é que eu fazia isso daí? Isso daí, essa figura é uma placa de fax modem. Então, nesses dois lugares aqui, eu ligava o fiozinho do telefone, falando de telefone fixo, tá? Então eu conectava aqui, aqui entrava o telefone, aqui saía a linha do telefone. E aqui dentro tinha esse monte de componente. Esse daqui é um alto-falantezinho. Então ele ficava gritando, a hora que você conectava, para quem não sabia, né, ele ficava com um barulho estranho. Para vocês terem uma ideia de como era essa história do modem, né, o som que saía, era isso daqui, ó. Aí estava sendo feita a descagem. Quando você chegava nesse ponto de não escutar mais nada, sua conexão estava estabelecida. Então esse daí era o auge, né? Então você ligava isso daí para fazer essa conexão e conseguir verificar realmente, né, que a gente conseguiu fazer essa conexão com a internet, né? Isso daí era isso que a gente estava usando. Então esse modem aí que a gente está visualizando, ele fazia isso. Era esse o som que o modem acabava fazendo para a gente, né? Então ele ia fazendo esse tipo de coisa e discando, ia fazendo essas chamadas até que a gente conseguia conectar. Porém, né, isso tudo é esse carinha aqui, né? Então esse alto-falante fazia para a gente. Desse monte de coisas que estão aqui, tem esses jumpzinhos aqui. Esses jumps aqui embaixo é a parte onde a gente faz e informa, no caso desse daqui, eu conseguia ter a vantagem de ter várias IRQs. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5 ou 7. Então eu podia escolher porque às vezes eu estava usando aquela interrupção para outra placa. Então eu podia chegar aqui e usar esse daqui. Nesse caso, ele está marcado aqui, tá vendo que tem essa marquinha aqui, ó. Isso daqui era físico mesmo. Era simplesmente um pedacinho de plástico, né, que estava encapando um metal que fazia o contato dessas duas perninhas. Então era aqui que ele fazia a ligação disso e dava, no caso aqui ele está com a IRQ4. Então se viesse alguma interrupção da IRQ4, meu sistema operacional ia saber que era meu modem que estava falando. Eu não conseguia, né, eu não podia trabalhar duas placas numa mesma interrupção, porque senão o sistema operacional não ia entender
Hoje em dia, quem faz todo esse tratamento de interrupção é o próprio sistema operacional, as placas novas hoje, placa-mãe, tudo já gerencia isso tudo para você, você nem precisa se preocupar com essa parte.